será apresentado um protocolo de trabalho de vários anos de uma curva de aprendizado. Esse protocolo de procedimentos clínicos e laboratoriais pode ser aplicado a qualquer situação clínica inicial de tratamentos reabilitadores, independentemente do grau de destruição das estruturas que compõem o aparelho estomatognático. Nessas vistas frontais, em sorriso forçado e intraoral, percebe-se claramente que estamos diante de uma situação complexa de um paciente portador de próteses fixas defeituosas com necessidade de serem substituídas por uma nova reabilitação oral. Não é nosso propósito aqui discutir de maneira pontual os fatores que levaram a esse diagnóstico, e sim demonstrar a eficiência deste protocolo de procedimentos clínicos e laboratoriais. O plano de tratamento já está pré-estabelecido. Nós apenas colocaremos em prática, a partir de agora, a execução de um protocolo de trabalho desenvolvido por mim, onde faremos a simulação em modelo de gesso de todas as preparações dentárias, com o máximo de semelhança do que se pretende realizar na boca do paciente. Assim, todo o conhecimento de odontologia deverá ser colocado em prática durante esse passo a passo que será demonstrado. Entendemos que um dos grandes segredos do sucesso deste protocolo de trabalho é que o profissional que irá realizar os procedimentos clínicos bucais realize também no modelo de gesso. O treinamento e as repetições levam à semelhança entre tais procedimentos clínicos e laboratoriais. O máximo de critério deverá ser dispensado durante a realização dessas preparações dentárias. Então, em uma vista lateral direita, frontal e lateral esquerda, podemos observar que estamos diante de uma maxila atrésica. Uma das queixas do paciente, inclusive utilizando as suas próprias palavras, é que ele sempre se considerou bicudinho e que, se fosse possível, ele gostaria de perder essa característica. Podemos observar que essa maxila atrésica com palato ogival define uma constricção na área dos dentes posteriores e que, durante as preparações que serão realizadas nesse modelo por meio de brocas, teremos já que reconformar esse arco dentário através de desgastes compensatórios. Então, um dente como esse, o 24, que está inclinado para a face lingual, nós desgastaremos menos a face vestibular e mais a face lingual, fazendo com que o eixo da coroa dentária fique mais vestibularizada quando reabilitado. Então, pouco desgaste ou praticamente nada será realizado no terço médio oclusal desse dente, na face vestibular. E assim nós vamos prosseguindo com todos os demais. Em contrapartida, os dentes anteriores, que conformam aquela sua queixa principal, iremos desgastar mais a sua face vestibular para que possamos diminuir a projeção vestibular desses dentes. Então nós desgastaremos menos aqui a face vestibular dos posteriores e mais a vestibular dos anteriores, para que essas diferenças se compensem e nós tenhamos a partir daqui um arco dentário mais regular, de forma que nós criaremos uma expansão no segmento posterior e uma lingualização no segmento anterior. E a arcada inferior seguirá essa conformação das preparações dentárias determinadas no arco superior. Assim, os dentes anteriores, que também receberão preparações dentárias de coroas totais, serão mais desgastados em sua face vestibular. Possivelmente, algum desses elementos dentários terão necessidade de um tratamento endodôntico com finalidade protética. Porém, deixaremos para definir essas questões no ato que formos realizar as preparações dentárias bucais. O paciente já é portador de algumas próteses que devem ser substituídas e alguns elementos extensamente destruídos que também receberão esse tipo de tratamento. Os dentes anteriores e inferiores receberão coroas totais devido à importância que o paciente deu a essa questão, onde ele se posicionou como bicudinho. Trata-se de um paciente de 67 anos de idade
que se recusou a qualquer intervenção ortodôntica. Após a finalização dessas preparações dentárias, esses modelos serão repassados para o protético para que ele confeccione essa reabilitação por meio de coroas totais acrílicas provisórias a partir de um encerramento diagnóstico que ele realizará sobre estes modelos. Percebam que o paciente é portador de uma ponte fixa no segmento anterior da maxila, envolvendo os elementos 12, ausência do 11, 21, ausência do 22 e o último pilar, o 23. Quando nós nos deparamos com essas situações de um paciente que já é portador de pontes fixas, e se essa ponte fixa está muito bem conformada no arco dentário, nós podemos manter esses elementos pônticos durante as preparações dentárias dos pilares para que eles nos sirvam de orientação. Porém, nesse caso, visto que a bateria anterior está projetada para vestibular e nós queremos reconformar este arco dentário, inicialmente nós eliminaremos os pônticos, pois nós desgastaremos os dentes pilares mais em sua face vestibular, para diminuir esse perímetro do arco dentário nessa região. Com o disco Carborundum, nós faremos o corte no conector entre o dente 11 e 12. Agora faremos o corte na região do conector entre o dente 11 e 21. Feito este primeiro, nós eliminaremos o segundo pôntico. Então faremos o corte no conector compreendido entre o dente 21 e 22. Tomando cuidado de não aprofundarmos muito esse disco para não comprometer a área de rebordo. Então, o último corte será realizado na região do conector entre o dente 22 e 23. Nós faremos esse corte paralelo à superfície proximal do pilar adjacente à falha. Foram feitos esses cortes e agora nós eliminaremos esses pônticos. Na maioria das vezes dá para fazer isso apenas digitalmente. Nós forçaremos esse dente para vestibular e ele se fratura. Percebam, fraturado o primeiro, faremos a mesma coisa no segundo. Para facilitar os procedimentos a partir de agora, nós desmontaremos o modelo do ramo superior do articulador. Faremos a reconformação dessa área de rebordo por meio de um instrumento de corte. Estou utilizando um instrumento Lecrum. Iremos acertando esse rebordo, tentando dar a ele a forma que acreditamos ter após a remoção da ponte fixa. É importante preservarmos essa região da crista marginal gengival. Então o rebordo foi reconformado, existe uma pequena depressão nessa área de rebordo e agora desgastaremos o rebordo do sítio 22. A seguir, iniciaremos as preparações dentárias com a ponta diamantada 3216. Os desgastes são iniciados pela face vestibular e normalmente pelo pilar mais anterior. Para o desenvolvimento deste protocolo, é importante que o profissional tenha exercitado em sua mente uma visão tridimensional do que se pretende realizar. Trabalhamos uma turbina de alta rotação com refrigeração à água e vamos desgastando. Perceba que eu estou sobre uma bandeja em ambiente de consultório. Agora nós temos que botar em prática todo o conhecimento que temos a respeito
técnicas de preparos dentários, anatomia dental e princípios biológicos que regem a reabilitação oral, pois trataremos tecidos gengivais, aqui representados pelo gesso, como se fossem na cavidade bucal. Então, nós faremos as preparações dentárias todas estendendo um pouquinho subgengivalmente. E devemos respeitar com muito critério essa crista marginal gengival. Temos que nos preocupar com o eixo de inserção que queremos dar às coroas, trabalhando a conicidade e paralelismo entre as paredes de cada dente e o conjunto todo representado pelos vários elementos. Vamos realizando as preparações, preocupados com a extensão subgengival, preservando a área do modelo que corresponde à crista marginal gengival. E aqui não dá para colocar em prática uma técnica específica de preparos dentários. Então percebo que esse dente foi bastante desgastado na sua face vestibular para tentarmos dar uma projeção reduzida do segmento anterior. Montaremos o modelo do ramo superior e faremos uma observação com relação ao que está sendo feito. Vamos desgastar um pouco mais essa superfície vestibular, pois os dentes inferiores também serão projetados para a lingual. O dente mais anterior determina o eixo de inserção que se pretende dar a todo o conjunto. Por isso nós começamos a trabalhar o segmento anterior. O próximo elemento, posso já fazer um pouco de redução incisal e já partir. Vejam a espessura que eu tenho deste elemento cortado, para que se observe o quanto eu irei desgastar. Estou desgastando o terço médio incisal e agora sim o terço médio cervical. Eu tenho que ter uma preocupação em dar paralelismo entre as paredes desse dente que está sendo preparado com as paredes daquele que já foi reduzido. Porque aqui nesse segmento anterior será confeccionado uma ponte fixa provisória, visto que o paciente permanecerá com essa prótese durante um longo período após a realização dos implantes ósseo-integrados que serão colocados nesses sítios edêntulos. Então, feito esse desgaste, novamente colocaremos o modelo acoplado ao ramo superior e nos guiaremos pelo relacionamento entre eles. Percebe-se que houve um ótimo desgaste, o dente desgastado está praticamente alinhado com o inferior, não desgastado. Nosso propósito é diminuir o segmento do arco dentário na bateria anterior. As preparações dentárias no segmento posterior obedecem planejamento de serem menos desgastados em sua face vestibular, porque nós queremos criar uma expansão do arco dentário nesse segmento, para que as coroas protéticas ocupem uma posição mais vestibularizada em relação à situação clínica que o paciente se encontra. A superfície lingual desses premolares será mais desgastada. Nós teremos que desgastar mais a face lingual e menos a vestibular. Podemos fazer agora uma redução oclusal.
Pouca redução oclusal foi necessário para este elemento, devido ao desnível entre as alturas axiais desses dentes. Observe o paralelismo que existe entre as faces dos dentes. A redução oclusal obedece às inclinações das vertentes das cúspides. E agora faço o biselamento da vertente externa da cúspide funcional, exatamente como procedemos as nossas preparações dentárias bucais. Nós podemos, para facilitar o procedimento, levar em posição o modelo só para nos dar uma referência do que estamos conseguindo. Faremos um pouco mais de redução oclusal no primeiro premolar, e aqui qualquer deslize com a broca significa comprometimento do nosso trabalho. Apesar de estarmos trabalhando com um gesso sintético, ele não é um material que oferece muita resistência ao desgaste. Agora é o seguinte, dente 26, preocupação em reproduzir as características anatômicas do dente no preparo dentário, logicamente sem as suas convexidades. E nós temos uma erosão exagerada ou abfração, nós não reduziremos até a eliminação dessa erosão. Olha, a região da furca, ela é mais contornada para que a nossa coroa tenha uma uniformidade de espessura. Face vestibular menos reduzida e a lingual será mais reduzida. É um exercício muito forte que estamos realizando. Temos que estar com os sentidos muito aguçados. Com muita firmeza, com muitos pontos de apoio. Não se deve realizar desgastes com a caneta flutuando, ou seja, sem ponto de apoio. Biselamento da vertente externa da cúspide funcional. Observem que não precisamos de nada sofisticado. Novamente, mais uma conferência e percebemos uma boa harmonia. Deixaremos esse último dente para desgastarmos mais adiante, para que ele sirva de ponto de apoio para o nosso articulador durante o fechamento intermaxilar. Prosseguimos agora para o outro NA, dente 23. Olha, esse dente ele está vestibularizado, então desgastaremos um pouco mais da sua face vestibular. Então percebam que nós iremos compensando esses desalinhamentos para criar alinhamentos. É o que pretendemos realizar com nossa reabilitação oral. Uma dica: não é interessante trabalharmos com brocas novas. A broca nova, ela penetra com muita facilidade no gesso. Então, aquelas brocas que normalmente vamos descartando na nossa rotina clínica, nós podemos guardar algumas para trabalharmos no modelo de gesso. E no final, nós ainda refinaremos esses desgastes com uma broca de granulação fina, também já uma broca usada. Vejam que eu vou movimentando o modelo, sempre procurando observar o canino do lado oposto, para darmos a mesma inclinação, a mesma altura e a mesma quantidade de redução axial também, para que fique tudo de maneira uniforme. Nessa vista podemos notar
uma conicidade e paralelismo entre todas as faces preparadas. Mais uma vez, nos recorremos ao modelo e podemos notar que esse dente é um pouco mais vestibularizado. Então, reduzirei mais um pouco a sua face vestibular. Agora partiremos para os premolares. Lembrando que esse dente, o 24, receberá muito pouco desgaste na sua face vestibular, devido a seu posicionamento no arco dentário. Agora, o elemento 24. Observe o alinhamento, olha, com o canino, e o premolar praticamente não foi desgastado na superfície vestibular. Reduziremos mais a superfície lingual. Na hora de fazer a redução proximal, eu dei uma barbeirada aqui, ó. Então temos que ficar mais atentos. Vamos fazer um pouco de redução oclusal. E agora, plano médio cervical mais desgastado do que o plano médio oclusal, que recebeu pouco desgaste. Agora, como nós já não temos muitos elementos dentários para intercuspidação, é interessante que voltemos a utilizar o ramo superior do articulador. Vejam que o dente 24, após ser preparado, ele passou a ocupar um posicionamento normal. E o inferior da mesma forma. Nós desgastaremos menos a superfície vestibular e mais a lingual, para abrirmos o arco dentário nesse segmento. Então vamos prosseguir com os demais. Olha, com um pouco mais de cautela nessa redução proximal. E por lingual também mais desgastado. Vamos para a redução oclusal. Mais uma vez eu digo que não dá para aplicarmos uma técnica, são desgastes desprogramados. A gente vai observando e desgastando. Não dá para trabalhar com guias de preparo e nem com a técnica que segue os sucos de orientação criados pelo diâmetro conhecido da broca. Sequencialmente já iremos para o molar também. Vamos reduzir um pouco mais a face lingual do hemiarco direito, porque a constricção desse lado é mais exagerada. Nessa vista, dá para percebermos um nivelamento do plano oclusal por meio das preparações dentárias. Deu para perceber a necessidade de desgastarmos um pouco mais essa cúspide vestibular, reduzindo um pouco mais sua altura. Percebam que voltei a desgastar um pouco mais também a altura das cúspides vestibulares dos premolares do hemiarco direito. Isso porque eu examinei visualmente essa necessidade. Observe, agora
nós temos um plano oclusal a ser ditado por essas preparações que o técnico pode obedecer. Nota-se que é um dente com altura ocluso cervical bastante reduzida. Para dentes muito curtos, às vezes, nós podemos estender um pouco mais para dentro do sulco gengival. Obviamente, respeitando-se as distâncias biológicas. Observem que mesmo nessa situação de dente curto, nós conseguimos dar uma certa oposição entre paredes. E agora vamos para o último, no arco superior. Dente 17. Últimos ajustes, superfície oclusal, biselamento da vertente externa, da funcional e um ligeiro arredondamento da não funcional. Agora eu substituí a ponta 3216 pela ponta 3118 para fazermos a redução lingual. Então veja, canino, nós temos duas fossetas, importante que não fique nenhum ângulo vivo. O incisivo lateral superior tem uma fossa lingual, incisivo central, uma fossa lingual, e por último, canino do lado oposto, duas fossetas, uma mesial e uma distal. Mesial. Então agora nós temos todos os dentes preparados com a broca 3216F. Daremos um acabamento superficial em toda a área que foi desgastada. Iremos promovendo um alisamento superficial da área preparada. Então nós temos agora a oportunidade de mais alguma correção em termos de paralelismo e conicidade. De uma forma geral, toda a área pode ser refinada. Assim, finaliza-se esses desgastes. O hemiarco superior direito foi possível uma perfeita reconformação. No esquerdo, ainda percebemos um pouco de constricção nessa região. Essas pequenas diferenças serão corrigidas com as coroas protéticas, de maneira que o arco dentário realizado com as coroas fique perfeitamente alinhado. Bom, o passo seguinte será a confecção de uma linha de término das nossas preparações dentárias. Então, com o instrumento de corte, aqui estamos utilizando um Lecron bem afiado, realizaremos a confecção de uma linha de término das nossas preparações dentárias, definindo o perímetro cervical do nosso dente preparado. Percebam, mais uma vez, evidencio a importância do cirurgião dentista nesse momento. Olha, o instrumento deve estar muito bem apoiado para que com a força não
promovemos aqui um arrombamento dessa parede que é bem fragilizada. E eu dou uma inclinação ao instrumento que corresponde mais ou menos ao perfil de emergência que eu quero dar à minha futura prótese. Então, eu vou contornando dentro do sulco gengival, conforme eu orientei no início. Então aqui evidencia-se também a importância de deixarmos essa crista marginal gengival sem ser desgastada. Veja. Esses dois elementos já estão definidos. O tempo gasto para a realização desses procedimentos que estão sendo demonstrados, em média, para uma situação como essa, que envolve todos os dentes da arcada superior e inferior, normalmente gasta-se 2 horas de trabalho, mas são 2 horas que irá nos render muitas horas de economia e de qualidade final quando formos realizar as etapas clínicas. O mais importante é que a gente consiga reduzir o tempo clínico com o paciente e que possamos ganhar qualidade nos procedimentos. O técnico em laboratório terá o cuidado de fazer com que as margens das restaurações emerjam exatamente dessas terminações, como se fosse um dente preparado e moldado. Pelo próprio conhecimento que temos a respeito da anatomia e da prática que temos ao realizarmos essas preparações bucais, nós confeccionamos esses términos que ficam bem semelhantes ao que iremos nos deparar na boca após a realização dos preparos. Agora estamos realizando no hemiarco esquerdo. Esses são detalhes que fazem parte de uma curva de aprendizagem que foi se estabelecendo ao longo dos anos com muita dedicação e observação de resultados. Aqui agora os premolares. Não tem nada que é feito de maneira aleatória. Tudo depende das evidências e das observações clínicas. Agora mais um molar. Assim, finalizamos essa última etapa realizada no modelo da arcada superior. Agora o modelo será bem lavado para tirar todo o pó, e ele, montado no articulador, será o referencial para desenvolvermos as preparações no arco inferior. Então vejam, os dentes do arco inferior, antes de serem desgastados, serviu de referência para desenvolvermos esse trabalho que está completado agora. E agora este trabalho, ou seja, esses desgastes, servirão de referência para a realização no arco inferior. Após o modelo ter sido lavado e seco, podemos observar com maior detalhe. Nota-se um paralelismo entre todas as faces preparadas, em detalhe o contorno marginal gengival respeitado e a linha de término que foi evidenciada com o instrumento de corte. Agora vamos relacionar os modelos e observar que essa conformação dada
sob todos os aspectos, deverá orientar os desgastes nos dentes inferiores. Iniciaremos pelos dentes mais anteriores, onde promoveremos um desgaste mais acentuado, conforme foi planejado e da maneira que foi descrita para o arco superior, realizaremos os mesmos passos para este arco antagonista. Nesse caso, como as dimensões de um dente inferior anterior são bem reduzidas, eu já partirei para a realização dos desgastes já com a broca de granulação fina. Este é o dente que receberá maior desgaste vestibular. Então, como os dois dentes contíguos serão desgastados, eu já entro com a broca, que tem diâmetro de 1,2, reduzindo a metade de um e a metade do outro. Reduz a velocidade da ponta. Parto para a lingual. Quanto menor o dente, maior cuidado devo ter. O seguinte, mais um. Já consegui uma boa relação entre os dentes anteriores. Porém, os dois incisivos do lado direito necessitam um pouco mais de desgaste vestibular. Importante
conseguirmos essa harmonia. Agora conseguimos um espaço suficiente. Esse desnível que existe entre canino e premolares deverá ser corrigido na confecção das próteses provisórias. E nós harmonizaremos essa situação nos preparos dentários. O canino será mais reduzido e o premolar menos reduzido. Que bela harmonia estamos conseguindo. Realmente 44, também sendo reduzido. Agora a redução lingual. Agora um pouquinho de redução oclusal, lembrando que existia um desnível bastante exagerado entre esses dois elementos que receberam esse desgaste. Nós temos que conseguir em torno de 3,5 a 4 milímetros de espaço interoclusal. Agora o dente 45 também sendo desgastado. Superfície lingual mais desgastada do que a vestibular. Nós queremos expandir o arco dentário no segmento posterior. Fizemos isso na arcada superior e a inferior também acompanha. Redução oclusal. Mais uma conferência. Finalizaremos os dois seguidamente. Olha, o dente é bastante inclinado para a lingual. Eu vou reduzir significativamente essa face. Faremos o biselamento da vertente externa da cúspide funcional, que inverte, enquanto os superiores, essa cúspide é a cúspide lingual, nos inferiores é a vestibular. Então vamos observar o resultado obtido. Nota-se que existe um espaço interoclusal suficiente, porém vou tentar reduzir um pouco mais o dente 47.
mais uma conferência. Agora sim, percebemos um ótimo espaço interoclusal e houve também um ganho na relação entre as faces vestibulares. Prosseguiremos para o hemiáquio esquerdo. Os espaços estão adequados, porém esse lado, o esquerdo, os dentes inferiores são mais lingualizados. O protético terá que fazer uma compensação por meio do contorno das coroas protéticas. Agora já realizarei a preparação dos 2 premolares, tomando o cuidado de desgastar praticamente nada a superfície vestibular, um desgaste mínimo. Então notem que nós temos no plano horizontal um espaço maior desse lado. Agora aqui, na região do 2º premolar, já conseguimos harmonizar essa relação entre as faces vestibulares. Vou apenas fazer um pouco mais de redução oclusal. Na sequência já finalizaremos as preparações dos 2 molares. A broca 3216 foi substituída pela 3118 para realizarmos os desgastes na face lingual dos dentes incisivos. Então, com bastante cuidado, faremos essas concavidades linguais dos incisivos inferiores. Olha, o canino tem 2 fossetas, uma distal e outra mesial, e os incisivos, uma fossa lingual, porém bastante discreta devido às reduzidas dimensões desses dentes. Canino novamente, fosseta mesial e fosseta distal. Agora faremos essa última análise, tanto do lado esquerdo quanto do direito, e o passo seguinte será a realização das linhas de término, conforme foi feito para a arcada superior. Obviamente com mais cuidado devido às dimensões serem reduzidas. O perigo de uma fratura é sempre maior em dentes menores.
Tendo finalizado essa evidenciação das linhas de término dos preparos do lado direito, finalizaremos agora o lado esquerdo. Tendo concluído todas as preparações dentárias, este conjunto será encaminhado ao laboratório para a confecção das próteses acrílicas provisórias. Tanto os dentes da arcada inferior quanto os da arcada superior receberam preparações dentárias sobre as quais será realizado a confecção das próteses acrílicas provisórias em laboratório. Assim, aguardaremos o retorno desses modelos, já com as coroas totais acrílicas prontas, para iniciarmos o atendimento clínico deste paciente. Em um dia, trabalharemos toda a arcada superior, todos os elementos, e no dia seguinte trabalharemos todos os elementos da arcada inferior. Obrigado a todos e até a próxima. Agora, o conjunto modelos e articulador já retornaram do laboratório com as próteses acrílicas provisórias já confeccionadas. Pode ser observado em uma vista frontal um ótimo relacionamento maxilomandibular obtido com a confecção dessas próteses provisórias. Conforme planejado, nós conseguimos uma expansão do arco no segmento posterior e lingualização com o fechamento de arco no segmento anterior. E percebam a regularidade do arco dentário conseguido. Todas as coroas estão ferulizadas e vejam o cuidado que o técnico tem durante a execução do seu trabalho, que um modelo de gesso com tamanha sensibilidade e o técnico foi capaz de confeccionar esse monobloco de coroas sem provocar nenhum dano no modelo de gesso. Percebam a importância de se fazer aquelas preparações dentárias obedecendo um paralelismo entre todas as paredes dos dentes. Essa é uma condição indispensável para possibilitar tal procedimento. Da mesma maneira, podemos observar o modelo da arcada superior, em que o arco dentário foi reconformado conforme o nosso planejamento. É importante que os procedimentos clínicos de reembasamento dessas coroas totais, após as preparações dentárias bucais, se dê com esse monobloco em um tempo só, para que possamos transferir todas essas características obtidas em laboratório para o meio bucal. Assim, nós finalizamos o planejamento reverso em reabilitação oral, seguindo este protocolo de trabalho. Nós temos então uma perspectiva de solução do caso antes mesmo de iniciarmos os procedimentos clínicos. Com as próteses provisórias prontas, é marcada a sessão onde efetivamente são iniciados os procedimentos clínicos. Para situações complexas e extensas como esta, será sempre interessante disponibilizar sessões bastante longas, para que se desenvolvam os trabalhos com a mínima carga de estresse, tanto por parte do paciente quanto da equipe de profissionais envolvidos. O melhor é que no dia esse seja o único paciente a ser atendido. Em algumas situações, a necessidade de tempo poderá se estender por quase todo o dia. Na maioria das reabilitações extensas, todas as preparações dentárias e instalação das próteses provisórias serão feitas em sessão única, ou no máximo duas, porque serão restabelecidas todas as relações maxilomandibulares perdidas. Acredita-se que, na maioria das vezes, essa seja a etapa mais importante do tratamento reabilitador. Essa rápida transformação promovida por esse protocolo de trabalho é interessante tanto do ponto de vista clínico quanto para o conforto social e psíquico do paciente. Permite a obtenção de respostas imediatas e complexas do diagnóstico, tornando o prognóstico bastante previsível. Tentaremos reproduzir na boca a mesma sequência aplicada nos modelos de gesso.
iniciando as preparações dentárias sempre pelo dente pilar que se localiza mais anterior na arcada dentária. Ele determinará o eixo de inserção da prótese fixa. Os demais dentes a serem preparados seguirão um critério de paralelismo em relação a este primeiro. Serão realizados na boca do paciente os mesmos preparos dentários que foram executados nos modelos de gesso e que permitiram a confecção das próteses provisórias. O paciente deverá ser previamente bem informado de todos os procedimentos clínicos invasivos a serem realizados em sua boca para viabilizar o tratamento. É muito importante que ele esteja ciente de que, nessa etapa, poderá ocorrer mudanças no planejamento do trabalho e que surpresas indesejáveis, tais como lesões pulpares provocadas por desgaste dentário necessário nas preparações dentárias, poderão acontecer, levando consequentemente a uma necessidade de tratamento endodôntico por razões protéticas. Sempre que possível, será preferível trabalhar com dentes vitalizados. Porém, não se limita o desgaste necessário a ser realizado ao respeito pela preservação da integridade pulpar. Os preparos dentários deverão ter profundidade axial de desgaste que permita a confecção de uma bela prótese e que tenha adequada resistência estrutural. Então, à medida que vamos cortando e removendo as próteses fixas, reprepararemos os dentes pilares da melhor maneira possível para viabilizar a instalação das próteses provisórias, independentemente se os retentores intrarradiculares terão que serem substituídos. E assim, prosseguiremos até que o último dente pilar desse hemiarco seja preparado. A seguir, passamos para o hemiarco oposto e concluímos as preparações dentárias da arcada superior. Após a conclusão de todas as preparações dentárias bucais, será feito um alívio interno em todas as coroas provisórias retentoras da prótese fixa. Esse alívio poderá ser executado com caneta de alta rotação, utilizando-se brocas esféricas Carbide número 6 ou 8, ou motores de baixa rotação equipados com multiplicadores de velocidade e as mesmas brocas citadas acima. Esses procedimentos são sempre muito delicados. Qualquer descuido pode levar à fratura da peça, portanto, sempre devem ser feitos com bastante firmeza e apoio. É importante que, ao finalizar-se esse alívio, o monobloco de coroas provisórias permaneça íntegro e com os retentores bem aliviados internamente para não oferecer resistência friccional às paredes axiais dos preparos dentais quando for levado em posição a assentar-se sobre os mesmos na cavidade bucal. Antes de iniciarmos o reembasamento da prótese, com ela em posição na boca, fazemos uma análise com a boca entreaberta e depois em sorriso forçado. Em todas essas situações, avaliam-se a linha média, a linha de sorriso, o tamanho dos dentes e como a prótese se relaciona com seu antagonista. Se houver necessidade, esse é o momento de realizar desgastes na base da prótese, para harmonizar todos os fatores estéticos e ocluso-funcionais. Assim, quando os dentes apresentarem-se muito longos, em vez de desgastar na incisal como tentativa de encurtá-los, desgasta-se na base cervical, para que o conjunto todo possa ser reduzido e os dentes automaticamente apresentarem-se mais curtos em relação ao lábio. Evitaremos ao máximo desgastes nas superfícies incisais. O que foi feito com arte deve ser respeitado. O reembasamento de todos os retentores será feito em tempo único. Em se tratando de reabilitações completas das arcadas superior e inferior, em que o primeiro arco dentário trabalhado foi realinhado com próteses provisórias, como a situação que está sendo descrita, é natural que os dentes da arcada antagônica não se relacionem satisfatoriamente com a nova arcada provisória, tanto em máxima intercuspidação quanto
nos movimentos excursivos para estabelecimento de guias desoclusivas eficientes. Após o reembasamento das coroas provisórias, o excesso de material acrílico será eliminado por meio de instrumentos rotatórios, tais como discos de carborundum e diamantados dupla face. Também podemos utilizar pontas diamantadas em alta rotação ou em um multiplicador de velocidades para um refinamento do contorno axial. Também poderá ser utilizado pontas de carborundum para uma texturização superficial. Em seguida, as próteses serão polidas por meio de escovas com pasta de pedra pómez e, por último, uma flanela com a pasta universal para polimento. Deve-se então ajustar de forma seletiva, desgastando-se com brocas os dentes naturais e ou as restaurações que estiverem gerando contatos prematuros ou interferências oclusais, até que se consiga uma relação de engrenamento dentário satisfatória. Se as próteses provisórias estiverem bem alinhadas, deverão ser evitados desgastes que danifiquem suas características anatômicas. O paciente deverá ser bem orientado a não forçar a mastigação até que a arcada dentária antagonista seja também preparada e receba as próteses provisórias, que também foram confeccionadas da mesma forma e no mesmo tempo que as do arco superior. As preparações dentárias e instalação das próteses provisórias da arcada dentária antagônica, ou seja, da segunda seção, deverão ser feitas com a maior proximidade de tempo do primeiro atendimento. Por uma questão de conforto e comodidade, trabalha-se uma arcada em um dia e a outra no dia seguinte, ou no máximo 2 dias, para proporcionar um intervalo de descanso para o paciente entre as 2 sessões. Tecnicamente, os passos a serem seguidos para os trabalhos no arco antagônico serão os mesmos já descritos anteriormente. Quando a prótese fixa acrílica provisória for assentada sobre os preparos dentários bucais, primeiramente será avaliada sua adaptação cervical. Se a prótese não se assentar passivamente sobre os preparos, os pontos prematuros em torno dos quais ela irá bascular serão identificados e em seguida desgastados no acrílico, a fim de se conseguir a melhor adaptação possível da prótese sobre os preparos dentários. Talvez o fator determinante de sucesso dessa técnica seja o fato de que o profissional que executará as preparações dentárias na boca do paciente seja o mesmo que realizou os preparos dentários no modelo de gesso. É óbvio que haverá uma tendência de semelhança entre as preparações modelo e boca, facilitando sobremaneira os procedimentos clínicos nessa etapa do tratamento. Isso sem considerar o ganho em qualidade final das próteses provisórias, quando se aplica esse protocolo clínico. Os resultados clínicos de adaptação das próteses provisórias, quando levadas pela primeira vez na intimidade das preparações bucais, são muito positivas e próximo do que se deseja. Reduzindo assim as sucessivas manobras de reembasamento das próteses provisórias para que se consiga uma fiel cópia de todo o contorno das preparações dentárias e tecidos adjacentes. Podemos observar as transformações produzidas por essas próteses provisórias exatamente como planejado inicialmente. Observem as próteses acrílicas provisórias após reembasamento e acabamento já cimentadas sobre os preparos bucais. O critério nas etapas preliminares reduz a necessidade de ajustes, tanto cervicais quanto oclusais, possibilitando a preservação de detalhes anatômicos, cor e textura, elaborados pelo técnico. Em um dia, trabalha-se de forma completa uma arcada, no outro, os procedimentos se repetem para o arco antagonista. Quando o paciente necessita de intervenções de áreas afins, este é o momento de encaminhá-lo, tais como
periodontia, endodontia e implantodontia. Essas rápidas transformações, possíveis de se realizar por meio deste protocolo de trabalho, algumas vezes são classificadas pelos pacientes como verdadeiras metamorfoses. A sensação de gratidão por vezes manifestada por eles, após a conclusão dessa etapa do tratamento, estimula o profissional a perseverar com determinação e afinco na busca incessante por melhorias dos materiais, equipamentos, aprimoramento e desenvolvimento de novas técnicas.